Olá, querido! Olá, querida! Bem-vindo a mais um Café com Bíblia. É uma alegria ter você aqui, que você está ainda firme e forte aí, pronto para estudar mais uma vez algum texto bíblico conosco. Espero que você esteja em um lugar confortável, espero que as suas tarefas já estejam feitas, para que você não se distraia e possa também prestar atenção naquilo que Deus tem para nos falar no dia de hoje, através dessa palavra que nós vamos ouvir. E antes da gente ler o nosso texto e meditar sobre ele, eu gostaria que você, junto comigo, tivesse um momento de oração, para a gente pedir que de fato Deus possa falar conosco, através daquilo que nós vamos ler e através daquilo que nós vamos refletir. Vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas falar conosco através dessa palavra que nós vamos ler, que seja a Tua palavra, Senhor, falando conosco. Que seja a Tua voz, Senhor, que venha ao nosso encontro e que o Senhor possa me dar sabedoria também para expor aquilo que o Senhor tem para nos falar através dela, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, nos ajuda agora a nos concentrarmos e realmente aprender aquilo que o Senhor quer nos dizer. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém. Então vamos lá, o nosso texto de hoje é o Salmo 141 e nós vamos ler juntos os versículos 4 e 5. Convido você a abrir a sua Bíblia aí e eu vou ler na versão de Almeida, que diz assim: Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. O salmista começa dizendo: Senhor, por favor, afasta o meu coração, a minha vida, a minha mente daquilo que é mal, de cometer alguma maldade ou de andar com aqueles que são malfeitores, que cometem coisas erradas. Não permita que eu coma das suas iguarias, ou seja, me assente com eles, que eu faça contratos, que eu haja como eles e faça parte do grupo deles. Que eu não seja conhecido como alguém que faz coisas erradas, mas que eu fique longe dessa possibilidade. E ele pede que Deus o mantenha longe, porque ele reconhece que no seu coração existe essa possibilidade de cometer o mal. Ele sabe que no seu coração existe a tentação de fazer aquilo que é errado. Existe o pecado habitando dentro de nós, e ele sabe disso. Senhor, mantenha-me longe dessa possibilidade. Me ajuda a fazer aquilo que é certo, fazer a Tua vontade. E depois de fazer esse pedido a Deus, nós vemos que esse salmista diz o seguinte: fere-me o justo. E isso vai ser um favor para mim. Isso vai ser uma graça. Se algum justo vier até mim e me repreender, e me exortar, e dizer para mim aquilo que eu estou fazendo de errado, primeira coisa que esse salmista faz, além de reconhecer que ele tem uma inclinação para fazer aquilo que é errado, é que ele precisa de alguém que o oriente. Ele precisa de repreensão. Ele é humilde o suficiente para reconhecer que ele precisa ser orientado. Ele precisa ser advertido. Alguém precisa dizer: ei, você está fazendo algo errado, isso não agrada a Deus. Ele é humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda. Será que nós somos humildes o suficiente para reconhecer isso? Será que nós somos humildes o suficiente para prestar atenção a uma repreensão de um irmão? A ouvir aquele que vem ao nosso encontro dizer onde nós estamos cometendo alguma falha? Mas adiante, em outras versões, nós vamos ver que ele também diz assim: além de dizer que ele vai dar ouvidos à repreensão do justo, ele também diz que não quer nem ver o elogio do ímpio. E nós encontramos aqui duas coisas, e uma delas nos agrada muito, que são os elogios.
Quem não gosta de ser elogiado? Dizer, nossa, muito legal aquilo que você fez, nossa, que especial isso, muito bem, parabéns. Ai, como isso soa bem aos nossos ouvidos. Mas a repreensão, essa é difícil de engolir, essa é difícil de aceitar. Aceitar que nós estamos errados, aceitar que o outro está certo quando vem dizer para nós, você não agiu bem, você fez algo que não foi legal. Isso exige de nós um conhecer de si mesmo e uma humildade muito grande de poder dar ouvidos para aquele, não só aquele que nos elogia, mas também aquele que nos repreende. E outra coisa que chama muita atenção nesse versículo é que ele diz que permite e vai receber e vai se colocar diante daquele que repreende, mas aquele que for justo. Ele não vai ouvir e atender a qualquer repreensão, a qualquer crítica, a qualquer julgamento. Ele vai ouvir aquele que é justo, aquele que já conhece o Senhor, que sabe o que é certo, aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, que tem um relacionamento com Deus e que já vive uma vida que é justa. Esse vai ser ouvido na sua repreensão. Esse vai ser ouvido nas suas palavras. Mas do ímpio eu não quero receber nem elogios. Isso é muito importante, uma chamada de atenção muito importante para nós. Porque às vezes nós damos ouvidos a pessoas que não merecem esses ouvidos. Nós damos atenção às palavras de pessoas que não estão sendo corretas e que não estão sendo justas no seu agir e no seu falar. Pessoas que não conhecem a Jesus. Isso é tão importante, sabe? Assim, não é um problema que nós tenhamos amizades com pessoas que não são cristãos, que não têm relacionamento com Deus. A Bíblia nos chama a fazer isso, a nos relacionar com pessoas que não conhecem a Jesus, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus na vida delas. Mas nós precisamos perceber que as pessoas de influência, os amigos que nos ajudam a decidir, aqueles que são íntimos nossos, de quem nós pedimos conselhos. Você pode pensar em padrinhos de casamento ou em padrinhos para os filhos. Sabe, essas pessoas que nos influenciam, essas pessoas precisam conhecer e amar Jesus, para que as orientações, as dicas, os conselhos que essas pessoas derem sejam de acordo com a palavra de Deus. E aqui vem uma outra coisa muito importante também. Se você quer aconselhar ou repreender alguém, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque essa repreensão não deve ser uma opinião pessoal. Ah, eu acho que tal coisa, eu acho que você não deveria agir assim, acho que não deveria ter dito isso. Não deve ser sobre a nossa opinião pessoal. As nossas repreensões, os nossos conselhos para outras pessoas devem ser baseadas na palavra de Deus, naquilo que Deus diz que é certo ou errado. Porque vamos combinar. Ah, eu acho que você devia gostar dessa comida porque eu gosto dessa comida e você vai ver o quanto é bom. Isso é uma opinião pessoal, não está baseada na palavra de Deus. E assim nós agimos também com relação a outras coisas. Aquilo que nós achamos corretos por causa dos nossos hábitos, da nossa criação, nós colocamos na outra pessoa e achamos que ela deve agir como nós agimos, como nós pensamos. Mas não tem a ver com o que nós pensamos, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. E por isso, quando nós repreendemos alguém, nós precisamos nos perguntar, aquilo que eu vou orientar para o outro, está baseado na palavra de Deus? É aquilo que é a vontade de Deus, porque ele realmente está fazendo aquilo que é contra essa palavra? Ou é só uma opinião pessoal e que eu posso guardar para mim? Os casos que precisam de repreensão são aqueles onde a pessoa tem se desviado de um caminho que a palavra de Deus aponta. E não só porque ela está indo contra aquilo que a gente acha que ela deveria fazer. Esse é um chamado para a gente prestar atenção
E a gente precisa estar conhecendo essa palavra e se relacionando com esse Deus para poder perceber quando outras pessoas se aproximam de perigos, de tentações ou cedem a um caminho que não agrada a Deus. Quais são os teus amigos íntimos que você permite que te influenciem, que façam diferença na tua vida, que te aconselhem? Essas pessoas são justas? Amam a Jesus? A Bíblia nos orienta diversas vezes a fazer aquilo que nós fizemos com amor. Nós lemos lá em 1 Coríntios 13, no versículo 1 assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. E ele também diz, mais adiante no versículo 6, que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Sabe, isso também nos serve para quando nós vamos repreender uma pessoa, para quando nós vamos advertir alguém sobre algo errado que está sendo feito. Nós precisamos fazer isso com a motivação do amor, porque nós nos importamos com aquela pessoa, nós nos importamos com aquilo que ela vive, com aquilo que ela sofre, com as consequências que ela pode colher desses erros. Essa deve ser a nossa motivação quando nós vamos repreender alguém. Se não tiver amor, nós vamos ser como um sino que soa e depois o seu som termina, aí não dá em nada. Aquilo que nós fazemos sem amor é como se não fosse feito, ou às vezes é pior do que a situação anterior, piora a situação. Fazer com amor. Sabe, nós precisamos nos importar tanto com as pessoas, a ponto de tudo bem a gente desagradar alguém, a ponto de não se pensar só em si mesmo, pensar na nossa autoimagem, sabe? Eu sou dessa maneira. Eu tenho dificuldade de repreender alguém, mesmo que essa pessoa esteja num erro que é visível e é contra a palavra de Deus, porque eu penso, talvez ela não vai gostar mais de mim. Talvez ela vai se ofender, talvez. E na verdade eu tô pensando mais em mim do que na pessoa que tá tomando decisões ruins. Então, se eu amo, eu tenho que amar a tal ponto de que eu não vou me importar em desagradar aquela pessoa. Eu não vou me importar em que talvez ela não vai gostar daquilo que eu digo, porque é importante que ela ouça aquilo. Nós precisamos nos importar com as pessoas a ponto de desagradá-las. E assim também é com os filhos, por exemplo. Nós precisamos amá-los e por isso nós vamos dizer não, nós vamos orientá-los, nós vamos negar coisas. Nós vamos dizer e repreendê-los quando eles estiverem errando. Isso se trata de amor e é o amor que deve nos motivar a fazer isso. Mas existem pessoas que facilmente repreendem as outras, que não têm dificuldade em falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham que está errado. E para essas pessoas o desafio é amar, falar com amor. Para algumas o desafio é amar tanto a ponto de falar. E para outras o desafio é falar a ponto de amar, falar com amor. Eu não sei qual é o desafio para você, mas eu espero que essa palavra possa te motivar a vencer esse desafio. E eu acho que uma das coisas que nos ajuda muito, que é também o final do versículo 5, nos orienta, ele diz: enquanto eu estiver aí, eu vou estar orando por aqueles que fazem maldades. Eu vou orar por eles. E eu acho que isso também faz com que o nosso coração se direcione para as pessoas e faça com que nós amemos as pessoas, orar por elas. Por isso Jesus mesmo diz que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos, porque isso gera em nós um compromisso e uma responsabilidade com aquela pessoa. Talvez você, como eu, tenha dificuldade de repreender as pessoas, você pode começar a orar por elas. A tal ponto que Jesus vai transformando o nosso coração e colocando um amor que não vai permitir ver o outro cometendo coisas erradas e não fazer nada por isso. Ver o outro diante de um precipício e não ia avisar.
nós precisamos orar pelas pessoas, orar por aqueles que nós temos dificuldades. Ou talvez você tenha que orar por aqueles que você tá doido para criticar, tá doido para julgar, mas para que Deus coloque no seu coração o amor. Amor e palavras certas. Deus pode produzir isso em nós. Eu desejo que Ele faça isso com você. E que a gente possa se ver como um grande corpo de Cristo, onde nós precisamos ir trabalhando juntos para crescer e para se manter longe da maldade, para se manter no caminho, um ajudando o outro. É por isso que Deus nos colocou em comunhão, para a gente poder estar perto, para a gente poder se ajudar, para a gente poder se orientar e buscar esse Senhor juntos. Não perca a chance de estar entre irmãos. E que Deus possa nos ajudar a receber as palavras de repreensão. Assim como o salmista disse, como óleo sobre a cabeça. Naquela época, o óleo tinha diversos significados. O óleo honrava a pessoa, honrava aquele que era um convidado, um hóspede. O óleo protegia a pele do tempo seco e quente. O óleo curava feridas. E ele diz que a repreensão do justo vai ser assim, vai ser uma honra, vai ser uma graça, vai ser um favor, vai curar, vai proteger. Pense nisso. Quando você estiver em dificuldade para repreender alguém, ou quando você está doido para criticar, mas que você possa fazer motivado pelo amor, para de fato curar, para de fato proteger e honrar aquele com quem você vai conversar. Que Deus te abençoe e que Ele te guarde e guarde a tua família.